Bom, hoje nós vamos falar sobre a migração de Windows para Linux. Muitas pessoas atualmente, com essas mudanças do Windows 11, estão querendo migrar para o Linux. Eu já uso Linux há bastante tempo, há mais de 5 anos, e eu tenho um perfil muito parecido. Eu saí do Windows para o Linux, eu já utilizei também macOS, né? E bom, já uso o computador há bastante tempo, né? Há 46 anos, desde os meus 8 anos de idade, da época do DOS até hoje. E eu acho que vale a pena dar uma indicação sem ficar falando de muitas opções e direto ao ponto, né? O que é que eu realmente recomendo se você está querendo migrar do Windows para o Linux? Então aqui eu separei de acordo com o perfil, né? Se você é um usuário doméstico que você vai utilizar o seu sistema para editar um texto, uma planilha, para fazer uma apresentação, para acessar a internet, esse perfil básico, eu recomendo o Zorin OS. O Zorin é um sistema muito tranquilo de usar, muito parecido com as versões do Windows, e ele é baseado no Ubuntu. Então tem muita coisa para ele, você vai encontrar todo tipo de software facilmente para ele, você vai encontrar tutoriais, é bem fácil de você usar e de você obter suporte se precisar de alguma coisa, Então, para esse tipo de usuário que tem uso básico do sistema, essa é a minha recomendação, O Zorin é um sistema que tanto seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós vão conseguir usar de boa, Um sistema que dá para usar dos 8 aos 80 anos. Mas se você tem um perfil de jogo, quer dizer, você quer o sistema mais para você jogar, aí eu recomendo o Nubara. O Nubara, ele é um sistema baseado no Fedora, ele não tem base no Ubuntu, mas ele já vem com tudo instalado. Então é basicamente instalar e usar o que você quer, você vai ter emuladores já instalados, aí SteamOS já instalada. Então ele vem pronto para você jogar, vem com suporte às placas de vídeo da Nvidia, e da AMD, O da AMD vem todo Linux porque o suporte está embutido no kernel do Linux, mas os drivers da Nvidia têm que ser instalados separadamente, e o Nubara já traz isso instalado, Ele, por ele vir com muita coisa instalada, ele ocupa mais espaço, Então aqui, se você quer jogar, a minha recomendação é o Nubara, É importante dizer que a gente está falando aqui do Linux para desktop, para o seu computador de casa, seja seu PC, seu desktop, seja seu notebook, Então, obviamente, o Nubara, como é para jogo, você vai precisar de um computadorzinho melhor, dependendo do tipo de jogo que você queira jogar, uma placa de vídeo dedicada, se você quiser só
jogar emulador, talvez você com uma placa de vídeo integrada boa, tipo pelo menos uma Intel Xeon ou equivalente, ou essa uma que venha com essa nova ARC da Intel também dê legal. Então depende muito do tipo de jogo. Mas aqui pro Nubara eu recomendo que você tenha um PC com no mínimo 8, idealmente 16 GB de RAM, já que a gente está falando de um PC para jogo, né? Nos demais casos, em PCs antigos com 2 GB, 4 GB, eu tenho um notebook antigo de 2 GB aqui, que tanto rodam o Zorin quanto o Fedora, que a gente vai falar aqui depois numa boa, né? Então esses são sistemas do Zorin mesmo. Eu usei ele por 3 anos, saí dele agora para o Fedora Cosmic. Eu sou desenvolvedor e eu saí para o Fedora Cosmic, né, por causa de um recurso específico do Fedora Cosmic que eu vou falar aqui adiante, né? Então, para quem como eu também é desenvolvedor, Fedora Cosmic é minha indicação, né? E para a empresa, né, se você é um perfil empresarial e você quer sair do Windows e instalar na sua empresa um sistema Linux, aí eu recomendo ou o Zorin OS ou uma das opções do Fedora Atomic, que eu vou falar aqui um pouco adiante, né? E vou explicar o porquê do Fedora Atomic, o que é que o Fedora Atomic tem de diferente. Então, Ubuntu, né, ou Ubuntu versus Fedora. O Ubuntu e seus derivados, como o Zorin OS, que eu recomendo, tem uma política de atualização a cada 2 anos. Então, para as versões, e suporte de 5 anos para a versão LTS. Então sai uma versão LTS a cada 2 anos. A atual é a 2404, em breve vai sair a 2604. Né? Então essas versões elas têm suporte por 5 anos, né? Suporte gratuito por 5 anos, e pode ser esse suporte estendido por mais 5 anos, pagando por esse suporte. No caso do Fedora, as atualizações saem a cada 6 a 8 meses e o suporte é dado por 13 meses. Isso significa que no mínimo uma vez por ano você vai ter que atualizar suas máquinas Linux, né? No caso de empresa, né? Mas qual é a vantagem do Fedora dessas atualizações mais rápidas? É que você tem os pacotes mais novos disponíveis, né? E esse é o motivo que eu recomendo para desenvolvedores do Fedora, né? Porque assim você vai ter sempre as versões mais atuais dos pacotes. Então Python vai estar o Python mais atual, né? Então todo pacote que sai você vai estar com ele atualizado. Isso é importante para nós desenvolvedores, para a gente ter certeza de que nosso sistema funciona com as versões mais atuais dos programas. As interfaces, né? Então aqui, no caso das interfaces, eu só recomendo essas 3 interfaces. A Cosmic, que é moderna e rápida e permite abrir programas em abas como no navegador. Este recurso aqui é o que me fez mudar do Zorin para o Fedora Cosmic. Então, imagine você ter vários programas abertos
E aí eu fico em tile, que um fica ocupando metade da tela, os outros no quarto. Ou você tem que utilizar diversos desktops virtuais, etc. Não. Você vai ter o programa mostrando em abas. Cada aba é um programa. Então eu posso ter uma aba com Chrome, outra aba, por exemplo, com Terminal, outra aba com VS Code. Na aba do Chrome, dentro do Chrome, eu posso ter 10 abas abertas. Todas ficam dentro de uma única aba aqui, que é a aba do Chrome. Embaixo da aba do Chrome eu tenho as 10 abas do Chrome. Então fica mais organizado. Você consegue alternar entre os programas de maneira rápida e fácil. O KDE Plasma, que ele é muito parecido com o Windows, e é altamente personalizado. O Cosmic ele já tem uma aparência mais estilo macOS. E o Genome, que eu só recomendo o uso no Zorin, do Genome no Zorin. No Fedora ele usa o Genome cru e é muito ruim, sinceramente. Então não recomendo, por exemplo, que você, se for lá no site do Fedora, baixe o Fedora Workstation, O Fedora Workstation usa o Genome, Então eu recomendo que você vá na opção lá de Get Fedora e selecione a versão com o KDE ou com o Cosmic. A versão com o Cosmic normal, a versão normal sem ser Atomic, vamos falar da versão Atomic aqui embaixo, você vai encontrar na parte de spins, e você tem as versões Atomic, que está lá no Get Fedora, tem lá a versão Atomic. Se você quiser o KDE Plasma sem ser Atomic, lá logo no Get Fedora, no primeiro link lá, você tem essa opção do KDE Plasma. E na página inicial também tem, se você rolar para baixo, você vai achar a versão com KDE Plasma. Então eu não recomendo o uso do Genome no Fedora, Só recomendo realmente o único baseado no Genome aqui é o Zorin, que ele vem com uma série de extensões do Genome e deixa o Genome melhor para você usar, para o iniciante usar, O Genome no Fedora, que é como o Genome mesmo é criado, não acho interessante. Você vai ter dificuldade na forma de trabalho dele. Então o Fedora Atomic, o normal, O que é que o Fedora Atomic tem de diferente? Primeiro, ele permite mudar entre versões sem perda de dados do usuário. Ou seja, se eu instalei aqui o Fedora Cosmic, o Atomic Cosmic, com interface Cosmic, e eu não gostei, quero mudar para o Atomic com a versão KDE. Então eu posso fazer um rebase, e tirar o Cosmic e botar o KDE, sendo que os meus dados todos permanecem, Os aplicativos que eu tiver instalado também permanecem, Então eu não preciso reinstalar as coisas. Ele vai ter uma parte, que é a parte do sistema que é imutável, que essa parte você troca de uma versão para outra tranquilamente
sem perder o que você fez, né? Os programas que você instalou e os seus arquivos de usuário. Então, essa é a grande vantagem da versão atômica. Outra vantagem é em relação à atualização, que ela ou é completada ou ela não é feita. Ou seja, se você vai atualizar de uma versão para a próxima, vamos supor, da 42 para 43 ou da 43 para 44, ou ele consegue atualizar todos os pacotes, ou ele não faz a atualização. Enquanto ele não conseguir baixar e instalar todos os pacotes, a atualização não é dada como completada e ele continua usando os pacotes da versão anterior. Quando você completa a atualização, aí sim você passa a usar a nova versão. E se você tiver alguma incompatibilidade com a nova versão, né, algum programa que você usava deixou de funcionar nessa nova versão, você pode simplesmente reiniciar o computador e selecionar a versão anterior. E aí ele volta para a versão anterior, né? Então, o Fedora Atomic, pela parte do sistema não ser mexida pelo usuário, né, ele é mais estável, né, e ele faz uso extensivo de containers. Então, quando você vai instalar algum programa, esse programa normalmente vai ser instalado em um container. E é por isso que ele permite que você que você reinstale o seu aplicativo, né, mude ali a versão base do seu sistema e continue usando o aplicativo, porque ele vai estar lá no container separado. A versão não atômica ela é mais simples de usar, mas ela tem menos flexibilidade, porque, por exemplo, se eu quiser mudar do Cosmic para o KDE Plasma ou vice-versa, eu vou ter que fazer backup dos meus dados, né? Vou ter que instalar, né? Formatar, instalar, depois reinstalar os programas todos de novo que eu uso, copiar os meus dados de volta. Então a versão não atômica é uma coisa mais definitiva mesmo, né? Por isso que no caso de empresa, para empresa eu recomendo a versão atômica, né? Porque ela é mais estável e faz uso extensivo de containers, né? Em caso de problema você pode voltar para a versão anterior. No caso do Fedora especificamente, isso também é possível na versão não atômica. Se alguma instalação quebrar seu sistema, você tem como voltar, mas só no Fedora, né? No Ubuntu você não tem esse recurso, e nem no Zorin. Esse é recurso exclusivo do Fedora, né? Mas no caso da versão Atomic, isso é muito mais garantido de que se você volta, realmente vai funcionar, né? E como os seus aplicativos estão instalados em containers, é pouco provável que uma vez que você atualizou, migrou para uma versão posterior, você vai ter problema, né? Porque o aplicativo está lá instalado no container dele na sua maior parte, né? Ou então através do RPM OS 3, que ele vai criar uma estrutura dentro do Fedora dizendo não, ó, isso daqui substitui os tais arquivos da instalação principal. Mas o ideal, no caso das versões Atomic, é que qualquer coisa que você vai instalar, você use container, né? Então você pega, cria um container e instala dentro do container. Essa é a forma padrão de você trabalhar nas versões Atomic. Eu ainda não estou usando a versão Atomic do Fedora,
eu estou usando a versão normal com o Cosmic. Ainda quero migrar para a versão Atomic, mas ainda não estou adaptado totalmente a essa forma de trabalho, né? E estou indo aos poucos, mas quero chegar lá, quero poder usar a versão Atomic. Arch, o Arc e outras distros. Bom, se você está migrando do Windows para o Linux, esqueça o Arch, né? E eu não recomendo sinceramente nenhuma outra distro além do Ubuntu, não diretamente o Ubuntu, mas o Zorin, que é um derivado do Ubuntu, e o Fedora, né? Porque a interface básica do Ubuntu eu não acho legal para quem está vindo do Windows. Claro, você pode chegar lá no Ubuntu, ou no Ubuntu, procurar lá o Ubuntu Flavors, né? E aí você vai ter outras interfaces. E aí você pode achar o KDE, Genome, XFCE, LXQT, LXDE. E aí você pode experimentar, né? Mas o Zorin ele já vem com uma série de recursos prontos, perfeitos para você usar. É uma distro muito simples de usar, como eu disse, eu usei essa distro por mais de 3 anos e só migrei, só saí dela por causa desse recurso da Cosmic, de poder abrir aplicativo em abas que o Ubuntu não tem, né? Que o Zorin não tem, né? Se o Zorin colocasse esse recurso, eu tivesse incluído esse recurso, eu continuaria com o Zorin. Mas esse recurso para mim é realmente fundamental para minha produtividade no trabalho. Eu acho esse recurso fundamental, né? O Arc, eu só recomendo para usuários avançados, para quem trabalha com segurança, ou se você quiser botar ele dentro de uma VM para teste. Mas eu não recomendo ele como sistema operacional principal do seu computador, né? Porque o Arch ele é muito do tipo faça você mesmo, né? Tem uma comunidade muito ativa, mas é aquele negócio, você vai atualizar uma biblioteca, um programa e você pode quebrar o sistema. Então, para quem está começando e quem quer o computador simplesmente que o computador funcione para ele usar, o Arch não é uma boa opção. Agora, se você quiser, você pode botar dentro de uma máquina virtual, você instala o Arch e aí você brinca tenta instalar, desinstalar, alterar a interface, fazer o que você quiser, né? Se você for um adolescente, né, que não tem problema nenhum na vida e está querendo arrumar alguns, eu recomendo fortemente que você instale um Arch num computador secundário, numa máquina virtual, para você, e aí fique lá futucando, tentando colocar ele para rodar, e você vai direto no Arch mesmo, nem pega as versões já mais prontas como Manjaro, CashOS, não, pega o Arch mesmo e aí tenta destrinchar. Você vai aprender bastante de Linux fazendo isso, né? Tenta destrinchar. Depois que você fizer tudo, que botar tudo, bota o KDE Plasma em cima dele, aí começa a configurar o KDE Plasma do jeito que você quer, né? O KDE Plasma ele
parecido com o Windows, mas ele tem muita opção de configuração. É tanta opção que na verdade me dá preguiça até de olhar e de ler, né? Eu não sou muito chegado ao KDE justamente porque ele tem muita opção de configuração. E aí, se eu for mexer em tudo isso e quando eu tiver que instalar em outro computador, que eu for instalar em outro computador, vou ter que sair procurando e mexendo em tanta coisa que algumas coisas eu não vou lembrar, então não vai funcionar do mesmo jeito. Então eu prefiro uma ideia, né, uma interface gráfica que o modo dela padrão já me atenda o melhor possível, e se eu tiver que mexer em alguma coisa, seja só em 2 ou 3 configurações, né, e pronto, e ela me atenda. Então, e as duas que eu encontrei são o Genome do Zorin e o Cosmo. E são essas duas que eu recomendo, né? Agora, se você, numa empresa, for usar o Fedora e o Cosmic não te atender, e você quiser uma coisa mais parecida com o Windows, tem o KDE Plasma, né? Então é exatamente isso aí que eu gostaria de recomendar, ok? Então, recomendações bem simples, né? Como vocês podem ver aqui, né? Quer dizer, basicamente Zorin, se você é usuário doméstico, Fedora Cosmic se você é desenvolvedor, Nobara se você quer jogar, empresa ou Zorin OS ou Fedora Atomic. E aí, nesse Fedora Atomic, você tem as opções Cosmic, KDE Plasma, né? O Genome eu não recomendo, recomendo somente essas duas, Cosmic ou KDE Plasma, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E quaisquer sugestões, dúvidas, deixem nos comentários, ok? Uma boa noite.